consumo de café da manhã e prevenção da obesidade. Onde está essa relação? Primeiro, vamos começar conhecendo o conceito de obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoas que tenham índice de massa corpórea maior que 29 kg por metro quadrado são consideradas obesas. Pessoas que têm índice de massa entre 25 e 29 são consideradas com sobrepeso. Como se calcula esse índice de massa corpórea? Esse índice de massa corpórea é o resultado do seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Ou seja, na prática, o peso da pessoa dividido pela altura em metros, 1,65. Esse resultado é dividido novamente pela altura e chegamos então ao resultado, nesse caso, 29,3, o que caracteriza uma pessoa obesa. Mesmo se você não estiver caracterizado como obeso, você estiver na faixa de sobrepeso, tanto o sobrepeso quanto a obesidade representam um risco metabólico elevado. É um risco maior de desenvolver doenças do trato cardiovascular. Vamos para um cenário muito comum, que é aquele da pessoa que se depara de repente consigo mesma, percebe que passou do ponto em relação ao peso, engordou demais, e agora o que ela vai fazer? Ela vai procurar um profissional de saúde? Antes disso, normalmente, ela vai tomar uma atitude importante. E pode ser que ela pense que essa atitude importante seja cortar o café da manhã. Isso é muito comum. Nos consultórios de nutrição, isso ocorre com muita frequência. Pessoas que deixaram de tomar o café da manhã pensando em perder peso, porque é mais fácil ficar sem o café da manhã. Então eu consigo levantar e trabalhar e só pensar em comida na hora do almoço. Mas o que pode acontecer depois que você toma essa atitude? Nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós vamos simplesmente manter o peso, porque nós vamos comer mais ao longo do dia, ou nós vamos perder inicialmente o peso e depois ganhar novamente o peso, mesmo comendo em quantidades menores ou com menor número de refeições. Há um emagrecimento inicial que não se sustenta. O que acontece entre essa relação emagrecer inicialmente e depois ganhar peso, ou não emagrecer e ter hiperfagia? Acontece que se estabelece no organismo uma economia de energia. No início, a pessoa vai sentir fome, mas vai ignorar esse sinal. Afinal de contas, ele está focado no objetivo de perder peso. Depois de algum tempo, percebe que não tem mais necessidade daquela refeição. Como isso acontece? Por que acontece? Porque depois de algum tempo omitindo uma refeição, ela passa a não me fazer mais falta pela regulação hormonal do apetite. Nós temos uma regulação feita por hormônios que em condições normais, veja bem, fazem a fina regulação entre dois hormônios importantes, grelina e leptina. A grelina ela é produzida e ela é secretada para estimular o apetite durante um estado de jejum. Nesse momento, há uma redução da leptina para diminuir a saciedade. A leptina é um hormônio que dá saciedade, então eu tenho que reduzir a expressão desse hormônio nesse momento, porque vai aumentar o outro, que precisa estimular meu apetite, afinal de contas eu estou em jejum. O aumento de grelina, então, seria suficiente, porém, percebeu-se que durante longos períodos de jejum ou ingestão insuficiente de alimentos, há uma perda da sensibilidade dos receptores para grelina, dos nossos receptores cerebrais que teriam que mandar aquele sinal estimulando o apetite, eles não conseguem. A grelina ela é recebida como um encaixe de chave e fechadura. Se há alguma mudança nesses receptores, essa chave não entra e não é
esse hormônio não se encaixa e não manda a mensagem para a qual ele foi expressado. Portanto, se há uma perda de sensibilidade dos receptores e o apetite não é estimulado, lembram-se daquelas quantidades mínimas de leptina que ficou? Quando a grelina foi aumentada, manteve-se uma redução de leptina, mas ela se mantém, ela está reduzida, mas ela existe. E essa mínima quantidade não tem seus receptores prejudicados, então ela vai ser absorvida e ela vai mandar aquela sensação de saciedade. Então a grelina, a leptina trabalham nessa regulação da fome e da saciedade, mas não são só elas. Nós temos um outro hormônio importante nessa regulação, que é o cortisol. O cortisol ele é produzido em situações de estresse, basicamente em situações de estresse. Esse hormônio é muito importante para que nós tenhamos controle de situações e reconhecimento de situações estressantes e possamos nos proteger. Porém, nesse momento, qual é o estresse que está ocorrendo? O jejum. O jejum para o organismo é um estresse físico, fisiológico. Então, há um aumento de produção de cortisol. Normalmente, esse aumento ele ocorre nas horas próximas a aquele horário de almoço, que seria umas 4 horas mais ou menos depois do que seria o café da manhã, daquele jejum importante. Alguns trabalhos já foram publicados recentemente, os mais novos são esses que eu citei aqui, só para vocês, só para ilustrar, né? Trabalhos que são feitos que relacionam a elevação desse hormônio cortisol próximo ao horário de almoço em pessoas que pulam o café da manhã. Breakfast skippers são pessoas que têm o hábito crônico de pular o café da manhã. Portanto, vai haver um aumento de apetite, vai haver uma hiperfagia, uma compensação. Então, essa pessoa vai comer muito na próxima refeição. Porque quando você fica sem comer por várias horas, a compensação desse período ela vai além daquele proporcional à necessidade. É como se o seu cérebro recebesse a seguinte mensagem: a coisa está feia lá fora. Quando aparecer comida, coma o máximo que puder, porque não se sabe quando vai ter comida de novo. E aí você come além do necessário. Isso é a nossa interpretação do jejum prolongado. A gente vai comer mais do que comeria se tivesse feito o café da manhã. Portanto, tentativa fracassada. Não houve perda de peso. Ou, ao contrário, houve sim perda de peso. Perdi um peso bacana. Deixei de tomar meu café da manhã. Perdi um super peso no começo. Eu estou emagrecendo. Então, por que eu não posso ficar sem o café da manhã? Você pode, um dia, uma semana, 15 dias, 30 dias. Mas se você prolongar por muito tempo esse hábito, você vai entrar na regulação hormonal de gasto energético. Da mesma forma que tem regulação hormonal de fome e saciedade, tem regulação hormonal de gasto energético. Há uma adaptação do organismo à restrição alimentar. Vamos entender bem. Em condições normais, nós temos uma glândula no cérebro que se chama hipófise, muito pequenininha, que produz vários hormônios, entre eles um que se chama TSH, que regula o funcionamento de uma outra glândula muito importante, que é a tireoide. Eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo essa palestra já fizeram esse exame com dosagem de TSH para ver se a sua tireoide está funcionando corretamente. A tireoide, por sua vez, é uma glândula que produz dois outros hormônios, T3 e T4, que controlam basicamente o nosso gasto energético. Eles estimulam o nosso gasto de energia. Portanto, fisiologicamente, a queda de T3 e T4 deve aumentar o TSH, que encadeia. Aumenta o T3, aumenta o T4, devolve a nós um gasto normal de energia. Porém, nesse caso, nessa adaptação do organismo à restrição alimentar, quando há então essa perda inicial de peso muito importante, há uma redução de T3 e T4 e há uma redução
de dispêndio energético. Vamos supor que eu tinha 100 quilos, perdi 20 em 3 meses. Há uma redução importante na produção de T3 e T4, me reduz bastante o gasto energético. O que deveria acontecer nesse momento? Aumentar a secreção de TSH pela hipófise, certo? Errado. Nesse caso, a própria condição de jejum prolongado e a perda ponderal vai sugerir ao nosso cérebro que ainda há necessidade de economizar energia. Ele não está considerando que ela ainda tem mais 20 quilos a perder. Nesse caso, o organismo ele interpreta como: caramba, já perdi bastante, vamos economizar energia. E aí fica muito mais difícil. A perda de peso não se sustenta. Às vezes a pessoa passa a comer menos frequência, menos quantidade e continua acima do peso. No geral, então, vamos resumir quais seriam os 2 motivos mais importantes para não pular o café da manhã. Primeiro, sentir muita fome nas próximas refeições e não conseguir perder peso. Ou perder peso inicialmente, mas haver uma queda importante no gasto energético e não conseguir manter a perda de peso e até mesmo ganhar peso ao longo do tempo. Existem evidências científicas que comprovam que pessoas que tomam café da manhã ganham menos peso ao longo dos anos, comparado àqueles que não tomam café da manhã. No geral, esses estudos estabelecem tomar café da manhã com frequência, pelo menos 5 vezes por semana. São estudos importantes, com grande quantidade de indivíduos analisados, estudos geralmente feitos por universidades muito conhecidas, muito respeitadas, que já foram publicados em revistas científicas respeitadíssimas pela comunidade médica mundial. Ou seja, não é qualquer estudo, são estudos realmente volumosos e de peso, e que comprovam que há essa relação. No Brasil, foi feita o ano passado, por essa pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, um levantamento de mais de 100 documentos que falavam, dessa relação, sendo que apenas 8 estimaram diretamente a relação entre consumo de café da manhã e obesidade. E concluíram, esses 8 estudos, que o consumo diário de café da manhã está relacionado a um melhor funcionamento do organismo, tanto para a saúde e para o equilíbrio, quanto para a manutenção e até mesmo a perda de peso. Se eu pesquisar em bases científicas, deixa eu ser mais clara para vocês. Um pesquisador da área de saúde, ele quer encontrar estudos sobre aquele assunto, ele vai em bases de literatura internacionais e ele digita alguns termos para procurar trabalhos feitos sobre aquele assunto que lhe interessa. Se eu procurar trabalhos que relacionam café da manhã e risco de obesidade, vejam vocês, eu consegui mais de 4.800 trabalhos feitos nos últimos 5 anos. Só nesses últimos 5 anos, mais de 5.000 trabalhos, pequenos e grandes e médios, mas todos relacionando consumo de café da manhã e risco de obesidade. Esse trabalho específico da Finlândia, que estudou meninos e meninas em idade escolar, pôde constatar que mesmo pessoas com suscetibilidade genética, ou seja, com algum tipo de mutação genética que favoreça aumento de peso na adolescência, mesmo essas pessoas, vejam que sério esse estudo, com mutação genética, conseguiram atenuar os efeitos dessa mutação genética quando tomavam café da manhã pelo menos 5 vezes por semana. O que foi feito nesse estudo? Um mapeamento genético, foi encontrado, então identificado aquelas que tinham este tipo específico de mutação, as pessoas todas com mutação genética para índice de massa aumentado na adolescência foram comparadas umas com as outras e chegou-se à conclusão de que aquelas que tomavam café da manhã de 5 vezes ou mais por semana conseguiram vencer essa mutação genética e deixar de ganhar mais peso durante a adolescência. Vejam que importante. Portanto, nós temos que pensar, por que não tomar o café da manhã?
né? Quais seriam então os motivos mais correlacionados com este comportamento? Aqui no Brasil, nós podemos ver aqui, pertinho da nossa cidade, numa pequena cidade de Cotia, um estudo feito pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, que verificou meninos e meninas em idade escolar com enfoque entre a relação entre café da manhã e percepção corporal. Como resultados importantes que nós obtivemos foi o encontrar 15% dessas 800 meninos e meninas acima do peso. 15% estavam realmente acima do peso, porém, 49% se achavam acima do peso, se achavam nessa condição. E principalmente eram crianças do sexo feminino. 44% dessas adolescentes não consumiam o café da manhã diariamente. Pelo menos, então, quase metade não consumiam o café da manhã diariamente. 15% já estava acima do peso, 50% se achava acima do peso. A conclusão desse trabalho foi que a omissão do café da manhã foi realmente maior entre aqueles 15% que estavam acima do peso, mas que manteve uma relação importante entre aqueles que se achavam acima do peso. Ou seja, só o fato dele se achar acima do peso já fazia com que ele deixasse de consumir o café da manhã, o que ia, consequentemente, levá-lo para entrar na faixa daqueles 15 que estavam acima do peso. Portanto, a percepção corporal exerceu uma grande influência sobre o hábito do café da manhã. Outros motivos relacionados para pular o café da manhã. Com frequência, nós encontramos pacientes nos nossos consultórios que trazem esses motivos comuns. Por exemplo, aquela pessoa que come muito no jantar, normalmente ela vai acordar sem apetite pela manhã. Ou aquele outro que costuma jantar pouco ou nem jantar, mas que fica beliscando muito durante a noite. Aquele comportamento de quem senta para assistir uma televisão, um filme ou trabalhar no computador e que está sempre acompanhado de um pacote de salgadinho, um pacote de bolacha, uma pipoca ou uma bebida muito calórica, um milkshake. Então são pessoas que passam a noite inteira procurando alimentos para beliscar. Outro motivo é acordar atrasado. Esse é um motivo muito comum. Muitas pessoas, muitos trabalhadores dizem não tomar café da manhã porque saem de casa correndo, sem tempo de fazer o café da manhã. Outro motivo familiar, que também deixa a pessoa sem tempo para o café da manhã, é a questão de ter que preparar os filhos para levar para a escola, antes do trabalho, ou para mesmo levar na casa da avó, mas eles têm que preparar toda a mala das crianças, todo o ritual dos filhos e acabam sem tempo para o seu próprio café da manhã. Outra questão são as pessoas que acordam na hora do almoço, adolescentes, pessoas que têm trabalho diferenciado, com horários e turnos diferenciados, eles ficam sem disponibilidade de café da manhã, nem tem café da manhã, mesmo se quiser. Então, quais seriam as soluções? O que nós podemos sugerir? De que maneira nós podemos atuar para resolver essa situação? Bom, nós sugerimos aos nossos pacientes, primeiramente, reduzir o volume do jantar, pelo menos em 1/3. Tire 1/3 de tudo que você colocaria no prato para comer. Nossa, doutora, mas eu vou ficar com fome. Eu te garanto que não. Você vai mastigar muito bem essa refeição, você vai colocar pedaços pequenos no garfo, você vai dar prioridade para alimentos mais secos, mais duros, com menor cozimento, porque eles exigem mais mastigação. E outra, você não vai acompanhar essa refeição com nenhum tipo de líquido para poder mastigar muito mais vezes e ficar satisfeito com uma quantidade menor de comida. Evitar beliscar à noite. É simples, é fácil de falar, né? Mas é muito difícil de fazer. Então, o que nós podemos sugerir? Que você troque o hábito de beliscar por um outro hábito que faça você, com o tempo, deixar esse comportamento de lado. Eu posso sugerir que você se levante cada vez que você pensa em beliscar e vai à cozinha, que você faça um chá.
Prepare seu chá, esquente sua água, coloque seu saquinho, adoce, sinta o cheiro do seu chá, deixe aquele aroma subir, tome com muita atenção, consuma com muito paladar, com muito cuidado. Volte, continue o que você está fazendo. Da próxima vez que você iria beliscar, você vai se levantar, você iria à cozinha, você vai numa gaveta, você pega um livro, você começa a colorir, ou você vai fazer outro tipo de atividade manual, ou você liga para alguém para conversar. Liga para o seu namorado, liga para sua mãe, liga para o seu filho, liga para o seu amigo, alguém que esteja disponível no mesmo momento. Então você começa a conversar e esquece que tinha levantado para beliscar. Como esse, temos outras sugestões que podem ser dadas, e isso vai ser acertado individualmente com cada paciente. Despertar 10 minutos mais cedo pode resolver o seu problema, se o seu problema for acordar atrasado. Trabalhe o seu cérebro para acordar assim que o seu despertador tocar. Não deixe ele tocar, você esquecer e continuar dormindo e depois continuar acordando atrasado e continuar sem fazer o café da manhã. Tente acordar 10 minutos mais cedo. Levante, tenha disposição. Isso vai te trazer benefícios ao longo do tempo. Prepare o café da manhã no dia anterior, porque mesmo que você acordar atrasado, você vai conseguir fazer um café da manhã. Se ele já estiver pronto, você não vai ter que ter o tempo de fazer. O que nós podemos sugerir para você? Como um café da manhã que você pode deixar pré-preparado, armazenado na geladeira. Esse tipo de refeição completa, super nutritiva, com uma densidade calórica muito importante, que vai te deixar com muita energia para trabalhar durante a manhã e não vai chegar na hora do almoço morrendo de fome. Basicamente, nós temos aqui no fundo desse copo um tipo de cereal que você tiver na sua casa, uma aveia, por exemplo. Você coloca o cereal, você hidrata com um pouco de leite, coloque uma camada de frutas picadas ou pequenas frutas, coloque outra camada de um outro tipo de cereal, deixe outra camada de fruta, uma semente de linhaça, semente de quinoa, chia, hidrate com iogurte, por exemplo, complemente com frutas, tampe ou passe um filme plástico, leve à geladeira. No outro dia de manhã vai estar pronto para ser consumido. Simples assim, você nem precisa, talvez, levantar 10 minutos mais cedo. Outra opção é no dia anterior você bater uma vitamina, frutas, leite de vaca ou de soja, conforme o seu padrão alimentar, acorda, tira da geladeira, coloca 1 ou 2 colheres de cereal e consome o seu café da manhã rapidinho, nutritivo, com uma densidade energética muito importante. Outra opção é o preparo de um lanche que pode ter hortaliças frescas. Você pode deixar isso na geladeira de um dia para o outro, não tem problema. Você pode usar esse tipo de pão ou qualquer outro tipo de pão que você tenha em casa. Você pode fazer essa pasta à base de queijo cremoso ou misturando então vegetais com outro tipo de molho. O importante é que esse sanduíche esteja pronto na noite anterior e você acorde, mesmo que você vá consumindo no caminho, você não deixe de fazer a refeição. Outra solução também é o seu café com leite num potinho tampado que você deixa passando a noite na geladeira. No dia seguinte você simplesmente aquece no micro-ondas, pode inclusive levar na bolsa e ir tomando no carro no meio do caminho, levando alguma coisa para comer durante esse consumo, que pode ser um queijo, pode ser um biscoito, pode ser aquele próprio lanche que você preparou no dia anterior. Desculpas não terão mais. Se você fizer o seu café da manhã no dia anterior, você sempre vai ter o que comer. Mas como e quando começar essa mudança de hábito? Como e quando começar o meu consumo correto de café da manhã? Nós já vimos algumas opções de como. Mas quando? Eu proponho para você que comece amanhã. Pois é, doutora.
mas eu não posso. Eu tenho que fazer compras antes. Errado. Você pode. E por que eu posso começar amanhã? Como eu sei que eu posso começar amanhã? Porque eu tenho alguma coisa em casa. A minha casa provavelmente não está totalmente sem comida. Eu posso ter uma fruta, eu posso ter qualquer tipo de queijo guardado, eu posso ter suco, eu posso ter leite, de repente eu tenho um pacote de biscoito, eu tenho um iogurte na geladeira, eu devo ter uma margarina, uma maionese, um requeijão, às vezes um saquinho de castanha, um cereal desse tipo, granola, muesli, aveia. Pode ser que eu tenha apenas uma barrinha de cereal, pode ser que eu tenha algum tipo de pão e com certeza eu vou ter um ovo na geladeira. As combinações são inúmeras. Eu sugiro algumas aqui para vocês. Ovo mexido com queijo. Posso comer ovo de manhã? Sim, você deve comer, mesmo que seja ovo. Ovo é um ótimo alimento. Ele não tem nenhuma contraindicação. Você pode tomar o seu suquinho com seu biscoitinho. Você pode fazer um potinho com iogurte, cereais e frutas picadas. Você pode pegar aquela barrinha de cereal e um punhadinho de castanha. Você pode tomar um café da manhã típico brasileiro, café com leite, pão com margarina. Se não tem margarina, pode ser maionese, pode ser requeijão. Você pode fazer uma vitamina com fruta, cereal e leite. Lembra naquela opção que eu dei da geladeira, de você fazer uma vitamina e de manhã acrescentar o cereal? Pois é. Você pode fazer um pão com ovo. Sim, você pode fazer um pão com ovo. Você pode pegar o seu iogurte, jogar algumas castanhas e sair comendo no carro. Você pode levar a sua barrinha de cereal e um queijinho. Então, de qualquer forma, você vê que nós temos aqui muitas opções de você fazer um café da manhã rápido, nutritivo e que vai colaborar ao longo dos anos com um estado de saúde muito melhor e vai evitar, provavelmente vai evitar obesidade. Repita esse comportamento durante 3 semanas. Não deixe nenhum dia de tomar o café da manhã. Repita isso por 3 semanas seguidas. Mesmo que você não pense ainda em qualidade. Pense em comer. Por enquanto, não se preocupe em ter um café da manhã dos sonhos de um nutricionista. Não. Você vai ter que ter um café da manhã a princípio. Você não pode abrir mão dessa refeição. Ela é importante. Você precisa dela. Você precisa dela para trabalhar, para exercer todas as suas tarefas até a hora do almoço. Então, ainda não pense em qualidade. Hoje, o mais importante é você devolver a você o hábito de fazer um café da manhã. E lembre-se, você está apenas iniciando essa mudança. Esse é apenas um primeiro degrau. Porém, sem ele, você não vai chegar aos próximos. Você não vai conseguir subir essa escadaria direita. Então, vamos começar a mudança de hábitos amanhã. Vamos começar a comer para poder manter o peso ao longo do tempo. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigada e boa noite.